Olá pessoal, me chamo Lucas Fernandes, sou professor de arte e artista visual e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre estilogravura, beleza? Porém, antes de tudo, vou falar um pouquinho sobre o intuito desse canal. Eu estou criando este canal para auxiliar, ajudar professores e artistas iniciantes e quem tiver interesse também em relação a artes visuais e outras coisinhas a mais. Eu estou esperando as aulas começarem e resolvi fazer esse canal com o intuito também de formar um banco de informação para que auxilie meus alunos no futuro, quem sabe. Então aqui eu pretendo trazer aulas práticas, aulas teóricas, vou falar um pouquinho sobre algumas vivências que eu tive durante a minha carreira, né? E falar um pouquinho principalmente de oficinas de gravura, que são trabalhos que eu acabei fazendo quando eu participei de editais de cultura aqui na Paraíba. Então, antes de tudo, eu quero deixar com vocês essa informação. É um canal iniciante. Eu estou aí aprendendo a manejar aqui o YouTube, fazer edições e tudo mais. Então, inicialmente eu vou trazer aulas mais narradas, onde eu vou trazer reflexões, conversas, e vai ser uma coisa mais crua. Então, quem sabe, a partir do momento que eu vá aprendendo a me organizar melhor, eu tenho que trazer um conteúdo com mais qualidade em relação à questão visual e tudo mais. Porém, o que eu souber fazer aqui, eu vou tentar explicar para vocês, um passo a passo. Hoje eu pretendo falar um pouquinho sobre estilogravura e como também aplicar ela na escola, quem sabe, numa aula. Eu já tive algumas experiências, tem algumas formas alternativas de fazer isso também. Então, eu vou trazer essas informações de forma que ela ajude algumas pessoas aí que queiram aprender a estilogravura, passar ela para os seus alunos, aplicar ela em sala ou, quem sabe, satisfazer sua vontade de aprender em relação a esse tipo de arte. Então, vamos lá. Inicialmente, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho de teoria. Né? O que é a estilogravura? Muita gente conhece a estilogravura a partir da literatura de cordel, porém ela é bem mais antiga do que isso, beleza? A estilogravura é uma técnica de impressão que utiliza a madeira, ou seja, a matriz dessa técnica é a madeira. O nome estilogravura vem do grego e significa estilo, que é madeira, e grafo, né, grafia, que vem do ato de escrever, deixar uma marca nessa matriz. A estilogravura surgiu lá na China, em meados do século V ou VI, e ela era uma técnica muito utilizada para fazer reproduções de letreiros, de manuscritos, o pessoal fazia lá símbolos e tudo mais. Então, inicialmente ela teve a sua característica mais utilitária, ela servia para fazer essas coisas. Como toda boa ideia, né, a gente vai ter aí no mundo, ela vai se expandindo. Então ela começa a se expandir ali, principalmente na Ásia, chega ali no Japão, onde vai ter um movimento muito forte de estilogravura, que é muito bonito, tem uma elaboração muito forte também. Eu posso falar sobre isso um pouquinho depois com vocês, e a gente vai vendo todos esses detalhes. A partir do momento que ela chega no Japão, ela vai se expandindo cada vez mais, tudo mais, até o momento que ela chega lá na Europa, onde vai ter aí uma mudança de diversas técnicas de gravura e tudo mais, vai ter um avanço maior em relação à gravura, também a estilogravura, que ela vai ser utilizada para fazer diversas cópias de questões de livros, Bíblia, questão religiosa e tudo mais. E depois ela vai chegar aqui na América. E aqui quando ela chega na América, ela vai ter aí um centro muito forte aqui no Nordeste. Ela vai se tornar uma identidade cultural muito forte aqui, com a junção do cordel. O cordel, pessoal, ele é aquele livretinho onde a gente vai ter aí versos que são rimados. Normalmente são obras que vão trazer história de aventura, humor, amor, né? Aqui em Guarabira, onde eu moro, existe, né, o cordel do Pavão Misterioso. É o cordel mais famoso aí do mundo e tudo mais. Então a gente tem aqui uma simbologia, uma questão cultural em cima disso muito forte. A gente vai ter essa junção do cordel com a estilogravura feita por artistas populares. Isso vai dar uma característica muito mais forte à estilogravura, vai dar uma identidade visual. Quando a gente fala de estilogravura, vem aquele tipo de desenho que a gente normalmente lembra dos livretos, né, dos cordéis. Porém, existem diversas outras formas de fazer a estilogravura e também muito bom lembrar disso, que a estilogravura e o cordel são coisas distintas. Elas se complementam, mas não são a mesma coisa. Eu vou falar sobre isso depois também. Eu pensava em fazer essas aulas de forma linear em um vídeo só, explicar o passo a passo todo, do início ao fim, mas eu vi que ia dar muito trabalho e inicialmente eu não tenho essa possibilidade agora de fazer essas edições, essas gravações e tudo mais. Então eu decidi blocar essas aulas. O que vai acontecer? Eu vou dividir as aulas em algumas etapas, desde a preparação da matriz, o desenho, a parte de gravação e depois a gente vai ver lá a parte de impressão, beleza? O intuito desse canal, para mim pessoalmente, é que eu mantenha uma consistência
Então, dessa forma, eu acho que vai ser mais interessante para mim. Vou fazendo em blocos, mostrando tudo bem detalhado, para que vocês vejam e entendam. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, vou tentar mostrar de um jeito também que eu sinto falta aqui no YouTube, mostrando as ferramentas mais de perto, o processo em si, e falar algumas coisas que eu aprendi na minha experiência, certo? Vamos lá, meus queridos, bora para a parte aqui falando sobre a matriz, beleza? Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho do material que eu uso. Na xilogravura a gente vai usar a matriz de madeira, como a gente já falou, né, anteriormente. Eu, particularmente, uso o MDF. Né? Eu nunca tive acesso a madeiras nobres, né, a gente chama. São tipo umburana e tudo mais, cedro, que são madeiras que são clássicas na utilização da xilogravura, pela sua maciez, facilidade de você fazer a gravação, né? Tem poucos veios e tudo mais. Porém, é uma madeira que tem seus problemas em relação à proteção ambiental, então eu evitei fazer esse uso. No mais, eu escolhi o MDF por diversas causas, né? Principalmente porque ele é muito molinho, é muito fácil de fazer no MDF, é um material de fácil acesso, muitas vezes eu consegui esse material de forma gratuita, chegando nas oficinas, onde o pessoal faz móveis, né, projetados e tudo mais, eu peço e eles têm descartes lá, eles disponibilizam, eu simplesmente pego. E quando não tem, eu compro, e é muito barato, né? Uma placa normalmente de 2 metros, aqui onde eu vivo é R$80, ou seja, dá para você cortar diversos tamanhos e tudo mais. Existem alguns contras também em relação ao MDF. Como ele é uma madeira muito molinha, se você fizer movimentos errados, ele pode não sair do jeito que você gosta, né? Na hora que você for fazer assim, botando muita força, ou né, dependendo da densidade do MDF, pode ser também que ele retire material que você não queria, saia junto. Então isso é muito chato, já aconteceu comigo. Outra coisa também é em relação à durabilidade. É uma matriz que você tem que ter muito cuidado em relação à água. Se bater água aqui, você pode perder sua matriz, você pode perder seu trabalho, porque ela começa a inchar, muito porosa, né? Para contornar isso, eu já tentei usar outros tipos de madeira. Tem essa aqui, né, esse MDF que digo, que a gente chama de MDF hidrófugo. Eu chamei, ele tem uma resistência bem maior à água. Eu particularmente gostei muito dele, porém ele é um MDF diferente desse aqui, você tem que dar uma lixadinha nele, porque ele vem cheio de linhazinhas assim paralelas e acaba saindo isso na hora da impressão, como dá para ver melhor nesse aqui, ó. Ele tem umas linhas, não sei se dá pra ver, ó, tá vendo? Dá pra ver umas linhas paralelas, isso aqui você tem que dar uma lixada boa. Eu acabei testando, né, pra ver e tal, e acaba saindo de vez em quando na impressão. E esse aqui é um mais denso, eu achei ele um pouco mais duro, não gostei tanto desse. E nessa matriz aqui, nesse MDF, eu achei que acontece mais daquilo que eu disse. Na hora que eu tô tirando uma porção, acaba saindo mais do que eu queria, então vem junto. Então, esse aqui é o que eu menos gostei. Porém, também é muito fácil de utilizar. Então, se você for se aventurar aí... Uma coisa interessante também é que a gente pode ter matrizes, né, de grossuras diferentes. Essa aqui, como eu disse antes, na parte inicial do vídeo, eu estou utilizando para fazer as duas faces, já que eu não cavo tanto. Então, eu posso fazer de um lado e de outro. Já nessa aqui, não daria para fazer isso. Ou daria se você cavasse bem pouco, mas é meio arriscado. Então, é bom evitar. Então eu estou fazendo a utilização dessas matrizes mais grossas justamente por isso, porque eu posso usar os dois lados. Essa aqui, pessoal, também é muito fácil de achar, que é aquele MDF que vem com essa película. Então você indo em alguma serralharia, com certeza vai aparecer lá e os caras normalmente descartam, né? Os serralheiros descartam. Você pode chegar lá, pedir, eles vão, vai lá, recolhe. Eu sempre entro e recolho os pedaços que eu gosto. Às vezes tem uns pedaços grandões e tudo mais que tem algum dano e eu acabo cortando. Essa aqui, por exemplo, é uma matriz que dá pra fazer o que aqui? Dá pra ver que ela tá muito arranhada, né? Então ela tem que passar por uma lixa. Dá uma lixada boa aqui, pode ser na mão, pode ser com a lixadeira. E esse lado aqui, pessoal, eu cometi um erro logo no início, que foi tentar fazer a xilogravura nesse lado onde tem a película. Eu comprei um kit de goiva, que são as ferramentas que a gente usa para fazer na gravação, e fui fazer nessa superfície aqui com a película. Eu acabei perdendo minha goiva, né, por conta disso. Aqui é muito duro, então não serve para fazer nesse lado aqui, certo? Então, sempre procure o MDF cru, né, sem a película. Ele é bem molinho e tudo mais. Se por acaso você não achar ele totalmente cru, não use esse lado. Você pode ver se ele tem esse lado livre. Às vezes tem MDFs que tem os dois lados com a película. Então esse aí não é muito bom utilizar. Busque sempre o que tem o lado cru ou o totalmente cru, beleza? Outra alternativa é o Pinus, de fácil acesso, muito fácil de você achar, barato, é uma madeira muito leve e ela é muito macia. Olha só, para você fazer, ó, até com a unha, se a gente fizer uma forcinha já fica
uma marca muito forte. Então o pins ele é muito bom de fazer, eu fiz algumas matrizes, porém como eu desenho, o meu desenho ele tem uma pegada muito orgânica, traços retos e geométricos às vezes, o pinos foi um pouquinho ruim para mim por conta dos veios. Tá vendo que a madeira ela segue uma linha, né? Ela tem uma linha certa. Se você passar a goiva, por exemplo, na parte contrária ao veio, vai ser bem mais difícil de fazer, né? Agora você seguindo esse veio aqui, chega vai macinho, igual a minha unha aqui, ó. Então, o pins ele tem esse contra, né? Você vai ter que fazer um desenho que tente ao máximo seguir esses veios, para que você tenha mais facilidade, beleza? E por último, vou falar de uma coisa muito interessante que eu gosto de fazer, que é se utilizar do formato do MDF. Às vezes eu fico com pena, né? Esse aqui, por exemplo, foi um material que eu peguei lá na oficina. Então, eu fiquei com muita pena de cortar esse material. Então, o que eu estou pensando em fazer aqui? Eu estou com um projeto de utilizar o formato do material em favor do que eu vou desenhar, que vai ser feito na minha matriz, certo? Por exemplo, eu posso pensar em alguma coisa, algum objeto, alguma paisagem que siga esse formato. Então eu vou aproveitar o formato do MDF para que eu faça a minha arte. Então eu posso fazer em pé, posso fazer assim, pensar em alguma coisa, né, que faça esse sentido. Eu já pensei aqui em uma árvore, a copa aqui em cima e o tronco vai descendo. Já pensei em fazer aqui um trompete, enfim, são coisas desse tipo. Uma cabeça de crocodilo e tudo mais. Enfim, eu já pensei nessas coisas. Então, esse é um exercício também criativo, né, que você vai ter aí em relação ao material que você vai utilizar. Aqui eu trouxe um exemplo do que eu fiz recentemente, que digo, em relação a essa questão do formato material. Cheguei lá na oficina, tinha esse MDF aqui, que o carinha cortou. Eu olhei de cara assim, eu fiquei com muita pena de fazer isso que eu disse antes, né, de cortar e fazer quadradinhos e tal. Então, eu tentei aproveitar o formato do MDF para fazer o desenho. Então eu fiz o desenho dentro do formato que o MDF me disponibilizou. Então eu cheguei aqui, né, nesse fóssil. Então tentei fazer aí uma réplica. Então já vou utilizando esse formato. Então isso ajuda também na criatividade na hora de você, né, se ficar travado na hora de desenhar. Então vamos lá. Em relação ao desenho, pessoal, na matriz, como eu disse antes, a gente vai trabalhar com algumas possibilidades em relação ao desenho. Se você é uma pessoa que não sabe desenhar ou sabe desenhar, porém não consegue delimitar muito bem seus desenhos, acha que não domina muito a proporção, eu indico fazer o seguinte: você escolha uma coisa que tenha a ver com o formato, certo? Você vê aqui, sei lá, esse MDF aqui está quadradinho. Vou pensar numa coisa que ou encaixa aqui direitinho, né, tem um formato mais quadrado ou uma forma geométrica, ou eu vou delimitar muito bem aqui o desenho. Em relação ao desenho, quando você for desenhar na matriz, tem algumas possibilidades, como eu disse antes. Por exemplo, para facilitar o seu trabalho, né? Quando você for fazer o desenho, imaginar esse desenho, você tem 4 possibilidades iniciais. A primeira delas é, você na sua matriz, imagine que esse cachorrinho está desenhado na matriz, eu vou retirar o contorno dele e deixar só o meio. Essa parte que está em preto, pessoal, é a parte que recebeu tinta e foi impressa, certo? Então, no caso aqui, o artista ele fez o seguinte: ele retirou todo o contorno e deixou só o meinho que virou o cachorro, onde a tinta pegou. A segunda possibilidade é ao contrário. É você vir na matriz, tem o contorno do cachorro. Ao invés de você tirar o contorno de fora, você tira o contorno só do cachorro. Você remove o que seria cachorro e deixa o contorno de fora. Então a gente vai ter o negativo e o positivo, né? Então aqui, quando a gente passa a tinta só vai pegar onde está, né, em relevo. Então isso aí é o intuito da xilogravura. Outra possibilidade também é você fazer um cachorro, o desenho do cachorro, retirar os redores e deixar só as linhas, né? Você faz o desenho lá, tudo que você desenhou na matriz, você tira todo o resto e deixa só aquilo que você desenhou com o lápis. Ou, ao contrário, você desenha o cachorro lá na matriz e com a goiva você vai tirando só as linhas que você desenhou. Então a gente vai ter o negativo. Deu para entender essas 4 possibilidades? Então aqui a gente tem essas 4 livres, porém nada impede você de utilizar tudo junto, né? Então você pode brincar com as coisas aí. Uma coisa muito importante, pessoal, em relação ao desenho na matriz é o seguinte: a gente não pode esquecer disso. A matriz, quando ela é feita de uma forma espelhada, porque quando você for fazer a impressão, ela vai sair ao contrário, beleza? Então todo desenho que você for pensar em fazer na matriz, tem que fazer ele ao contrário do que você imagina. O legal da xilogravura é isso: às vezes você faz uma coisa, tem um resultado final, por conta dessa questão do espelhamento, às vezes se torna uma coisa que você não esperava. Então eu vou fazer um desenho aqui rapidão para vocês verem. Eu vou me utilizar o máximo que eu puder da área da minha matriz para fazer. Eu vou fazer aqui um desenho rápido de um caju, sei lá.
Uma coisa importante, pessoal, é que vocês vão ter que fazer os desenhos de vocês aí com traços mais grossos. Inicialmente estou fazendo esse esboço para só delimitar a área que eu quero usar. Mas o ideal é que você utilize traços grossos, porque na hora de imprimir vai ficar uma coisa mais interessante, mais bonita. Então você vai fazer aí o seu desenho, certo? Delimitei aqui, ó. Quanto mais grosso, melhor. Você vai fazendo aqui, ó, os traços, né? Você vai fazendo, deixa bem grosso, porque na hora de fazer a gravação, você vai com menos medo. Então a gente vai fazendo aqui e vai tendo esse resultado rapidinho. Pronto, aqui a gente pode fazer umas texturas dentro do caju, né? A gente pode brincar com essa parte de positivo e negativo. Então você vai pensando aqui na hora. Essa parte aqui do desenho eu vou mostrar agora para vocês. E na próxima aula eu vou apresentar a gravação. Eu vou mostrar todo o processo de como é que eu tiro essas matrizes, as possibilidades em relação ao positivo e negativo. E vocês vão entender direitinho aí esse processo. Beleza? Então aqui para finalizar, tenho a ideia base da minha matriz. E lembrando que esse desenho, quando eu for imprimir, ele vai sair ao contrário, né? Vai sair espelhado. Então a gente vai ter esse detalhezinho aí bem interessante. Então pronto, terminei o meu desenho, rapidinho. Como eu já sei desenhar, né? Pra mim é mais rápido, mas se você não sabe desenhar tão bem, então você vai fazendo devagarzinho, ou você pode até mesmo se utilizar disso aqui. Para você que não sabe desenhar muito bem, dá para você se utilizar de papel ectográfico. Aqueles papéis bem da antigamente, né, que o pessoal imprimia as provas na escola, que dava aquele cheirinho de álcool gostoso. Você pode utilizar ele. Você vem aqui, ó, com essa margem, né? Quando você abre aqui tem duas coisas aqui, você descarta, né? Você não precisa utilizar ela. Você vai utilizar essa parte aqui onde tem um pigmento, onde sai esse roxo. Você vai virar esse roxo aqui contra a matriz. Olha só, virei ele com a matriz. Beleza? Coloca a arte que você quer desenhar aqui por cima. E depois você vem aqui com o lápis. O ideal é bom fazer com caneta esferográfica, que a ponta é mais dura. Então você vai fazendo o contorno desse desenho, beleza? Se você não souber desenhar, você delimita aqui direitinho. Ah, tá no meio, tá centralizado, dá pra sentir. Se estiver centralizado do jeito que você tá pensando, você vem e começa. Pode ir fazendo traços mais grossos. Pode ir riscando sem medo mesmo, só fazendo esse contorno. O ideal é que você tenha, né, uma região muito boa assim de traço, para que você delimite seu desenho. Então por isso que na xilogravura, como a gente vai ter essa etapa ainda de desbaste, né, de esculpir, então o ideal é que você faça esses traços bem grossões, bem grosseiros. Que aí fica mais fácil para você, porque se ficar muito delicado o traço, muito fininho, vai ser bem difícil para você ter esse resultado na matriz de madeira, visto que as ferramentas às vezes têm algumas limitações. Então pense bastante nisso, faça um desenho mais simples, com traços bem grossos e delimitando a área o máximo possível. Então aqui eu terminei de fazer, vou mostrar para vocês o resultado, tá vendo? Então eu peguei aqui o desenho com papel ectográfico e já fica marcadinho, você só precisa cobrir. Então essa é uma possibilidade aí que a gente vai ter. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês o processo de gravação do nosso caju que a gente desenhou hoje. Vou explicar para vocês as ferramentas que eu vou utilizar e cada uma das funções dela, os movimentos, os cuidados que vocês têm que ter na hora de fazer esse trabalho. E posteriormente a gente vai fazer a impressão desse material, beleza? Então, se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou tentar tirar essa dúvida de vocês, a gente pode ir comentando algumas coisas. Se vocês tiverem sugestões de ideias também, eu vou estar aceitando. Tem algumas ideias em mente já de mostrar algumas coisas para vocês a mais. E vou falar posteriormente sobre a aplicação desse material em sala de aula, por exemplo. Então, se vocês gostaram da ideia, digam aí nos comentários. E é isso. Falou!